Eu quero saber, no governo Lula, quem vai ser o último ministro que vai apagar a luz? Acaba de ser demitida por incompetência a senhora ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela foi demitida, senhor presidente, não por ser mulher, mas por ser incompetente. Engraçado ouvir aqui os governistas, ouvir a esquerda tentando defender a Nízia, falando do seu legado, falando da sua relevância para a saúde, falando de tudo que ela fez de bom para a saúde. E aí, no entanto, nós nos questionamos, se ela é tão boa assim, por que ela saiu? Eu vivi para ver a bancada bolsonarista querer criticar o presidente Lula por trocar ministro da Saúde. O governo Bolsonaro teve 4 ministros da Saúde, 4 incompetentes negacionistas. E aí, na hora que o presidente Lula, por uma decisão política, resolve retirar e trocar o ministro, tem bolsonarista querendo surfar em cima. Olha, respeitem a ministra Nízia Trindade. Ela foi presidente de uma das mais importantes instituições científicas deste país. Ela foi muito importante para a saúde, na defesa do SUS. E mais ainda, aprendam, ministro não é contratado, é nomeado. Nem mesmo essa bancada bolsonarista sabe fazer de verdade. Parabéns ao trabalho dessa grande ministra do governo do presidente Lula, que por 2 anos mostrou dedicação, mostrou competência, mostrou sabedoria, ampliou os recursos na área de medicina, do Mais Médico, mais cursos de medicina, mais médicos para o Brasil inteiro, 25 mil novos médicos. Farmácia popular, quando o Bolsonaro cortou 60% do orçamento da farmácia popular, a Nízia Trindade recuperou 3,1 bilhões de reais. E em 2 anos, o nosso governo presidente Lula investiu 5,6 bilhões de reais no farmácia popular. No tempo do Bolsonaro, financiava na farmácia popular asma, hipertensão e diabetes. No governo do presidente Lula, da nossa ministra, 41 novos remédios gratuitos, povo brasileiro. Em todos os municípios desse país vai ter farmácia popular para atender o povo brasileiro. O desastre do governo Bolsonaro, da Covid, do desastre do Ministério da Saúde, que matou mais de 700 mil brasileiros, vocês cometeram um crime de lesa pátria. Lembro também que Bolsonaro indicou e exonerou 4 ministros da saúde, outros tantos da educação. Quanto menos, melhor. É sinal de que o trabalho está mais consolidado. Mas, às vezes, não é possível, por razões que nem sempre conhecemos. A saúde jogada às traças, não tem nem vacina de dengue. Aí vem a turma da maconha querer criticar o governo do Bolsonaro. E a turma está precisando olhar no espelho, de fato, e ver o país que eles vão entregar para o Brasil a hora que eles saírem em 2026. Muito obrigado. Olha a madeira ilegal, hein? É preciso ser sério nesta casa para que nós possamos ter uma boa convivência em meio às divergências. Nízia Trindade é um nome respeitado nacionalmente e internacionalmente. Cabe ao presidente Lula, como coube ao presidente passado, fazer as mudanças que achou necessário. Não deu certo, mas fez as mudanças que fizeram com que mais de 700 mil pessoas morreram em estado gravíssimo, com falta de medicamento, com os hospitais abandonados e com o fato de que não acreditaram em vacina. Nízia Trindade é um nome de respeito. Dizem aqui, vamos ser sérios, a oposição, parte dela, porque tem gente aqui que eu conheço da oposição que conhece da coisa, é séria e sabe o que está falando e fazendo, sabe perfeitamente que ela pegou um ministério inexistente praticamente, e ela pôde, senhoras e senhores, comprovadamente, vai perguntar no seu município. Não vamos fazer uso de uma mudança feita politicamente dentro do interesse do governo para virem aqui fazer os seus fake news e colocarem depois nas suas redes. Submédicos cubanos para atender nossos irmãos brasileiros com uma medicina de guerra. Então essa demissão se deve à disputa de quem é mais incompetente. A extrema-direita é hipócrita. E é hipócrita porque é bolsonarista. E o bolsonarismo mata. O bolsonarismo matou mais de 700 mil pessoas porque negou a vacina durante o seu governo ao povo que estava acometido da Covid-19.
O bolsonarismo mata porque teve ministros que eram contrários à sua pasta. O ministro do Meio Ambiente dizia que tinha que passar a boiada. O ministro da Educação fez as maiores maracutaias e distribuiu verba a rodo para aqueles que não tinham nada a ver com a educação, portanto não gostavam da educação. O ministro da Saúde, nós podemos elencar vários, nenhum deles, com exceção de um, que foi demitido pelo presidente da República, esse que vai ser condenado em breve. Portanto, o único ministro da Saúde que entendeu um pouquinho da saúde, que era o Mandetta, os outros todos não entendiam nada da saúde, inclusive o ministro, respeitosamente eu digo, o ministro general, que é nosso companheiro aqui no Congresso Nacional. Na verdade, eles não entendiam de nada, mas também não estavam preocupados. Portanto, é por isso que eu começo dizendo que o bolsonarismo mata e que aqueles que seguem o caminho do bolsonarismo são hipócritas. Isto é hipocrisia. Falar da ministra Nízia mereceria que cada um dos senhores e das senhoras que falam dela com deboche fizessem uma baita higiene bucal para entender quem é esta mulher. Uma cientista, foi presidente da Fiocruz, uma mulher reconhecida nacional e internacionalmente, que merece todo o nosso respeito. Uma perguntinha para os senhores. Algum dia o presidente Lula perguntou aos senhores o motivo pelo qual os senhores nomearam um ou outro assessor? Não. Portanto, o presidente Lula, ele tem o direito de fazer as mexidas no seu governo, as medidas que lhe aprouverem. É direito do governante, é direito do presidente Lula. Mas isso não significa dizer que a ministra Nízia está saindo achincalhada. Não, está saindo muito respeitada, marcou a história. Agora, qual a história? Qual a história que o ministro da Educação de vocês marcou? Qual a história que o ministro do Meio Ambiente, deputado conosco, marcou? Qual a história que o ministro da Saúde marcou? História nenhuma. A história que vocês deixaram para o povo brasileiro foi a história de terra arrasada. A crítica é sempre bem-vinda, não há problema de fazer crítica. Mas um bolsonarista, quando faz crítica, ele não pode esquecer o passado, ele não pode negar a história. Quantos ministros da saúde teve Bolsonaro? 4 ministros da saúde. Um deles foi o general Pazuello, que não entendia absolutamente nada de saúde, e o Pazuello acumulou 700 mil mortes. Como que um bolsonarista pode falar que alguém na área de saúde é incompetente depois de 700 mil pessoas mortas? Foi o campeão dos países de mortandade. Então, o bolsonarista, quando vocês falem, prestem atenção, porque vocês lembram o passado. E quando vocês lembram o passado, é péssimo para vocês. Para dar golpe, vocês acham que entendem. Porque até golpe vocês não conseguiram dar, porque não tinha povo apoiando o golpe. E hoje a maioria do povo brasileiro quer a prisão de Bolsonaro, como está dito nas pesquisas. E Bolsonaro vai ser preso. E não adianta vocês ficarem com a baixaria contumaz que vocês têm aqui, colocando assuntos que vocês não entendem e que deram vexame no passado. O bolsonarismo é um vexame. É a fake news expressa na cabeça e nas palavras de quem fala. Bolsonaro vai ser preso e no carnaval nós já vamos comemorar muito. Vai ser preso.